Vamos lá então, fazer aqui a situação sem função. Vou colocar aqui, ó, sem função ponto py Python, tá? A gente está no Python hoje, certo? Acho que dá para enxergar aí, né? Vamos lá então, nós vamos fazer aqui uma pequena situação para pegar as notas do aluno ali e fazer uma média do aluno, certo? Então vamos entender o problema e depois a gente vai aplicar a solução, entender com mais facilidade para que serve a função, certo? Então aqui vai ter o aluno 1, vou colocar aqui, ó, aluno 1, nós vamos ter aqui, ó, nota 1, underline, aluno 1, certo? Vai receber aqui então, sei lá, colocar aqui um 7.5, certo? E nós vamos ter agora as outras notas ali. Eu vou colocar, né, fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai trocando isso daí, tá? Então vamos ter aqui três notas, né, para fazer aqui uma média. Então vamos ter aqui, ó, nota 2, nota 3, tá? Vamos colocar aqui então outros valores, colocar aqui 8.0, certo? Então esse outro aqui vai ser a nota 3, do aluno 1 também, vou colocar aqui, ó, 6.5, tá? Só para a gente ter aqui os valores diferentes e fazer aqui uma média. Média, colocar aqui o underline aluno 1, certo? Então vai receber tudo isso daí, né? A gente vai fazer aqui a média, a gente sabe que, né, a média, né, você pega todos os valores ali, ó, nota 1, certo? Nota 1 mais a nota 2, coloca lá a nota 2, mais, né, colocar aqui mais nota 3, faz tudo isso daí, né, segue a regra da matemática aí, né, coloca no parênteses, depois divide por 3, se você dividir por 3 ali sem um parênteses, vai dar problemas ali, o resultado não vai sair, né, o correto, certo? Vamos seguindo aqui, a gente já para comentar, né, o pessoal já está entrando aí, comentando aí bastante. Nós temos aqui então, né, a soma das notas, depois divide por 3, que é a quantidade de notas, certo? Para fazer aqui a média. E depois vamos imprimir isso daqui, colocando um print. A gente já falou do F aí, né? Quando a gente faz a inserção de string com as variáveis. Aqui então vai ser aluno. Tá trocado aqui, né? Aluno 01, o aluno 1. Tá, colocar aqui aluno 1, dois pontinhos. Dá um espaço aí para não ficar tudo grudado. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Média, underline, aluno 1. Né, que é a nossa média aqui, ó, essa variável aqui, ó, certo? Vamos passar para cá. É porque aqui a gente vai fazer um tratamento, tá? Colocando aqui, ó, dois pontinhos, ponto 2F, tá? Senão vai sair um número gigante ali, certo? Podemos fazer assim, para calcular a média do aluno? Podemos fazer assim, vai sair a média? Vai sair a média, quer ver? Vamos colocar aqui para rodar, limpar aqui a tela. Eu já falei pro pessoal, né, na primeira live eu já comentei, né, porque eu utilizo o terminal, fica mais fácil da gente tratar aqui, certo? Então temos aqui, né, o py, certo? Sem função, ponto py, tá? Então temos aqui, né, a média do aluno, né, do aluno 1, né, 7.3, certo? Tranquilo, fez aqui a média, né? Agora imagina se você tivesse outro aluno aqui, como é que você ia fazer para poder fazer a continha da nota dele, certo? Você poderia vir aqui, ó, copiar isso daqui, né, dar um Ctrl C. Agora esse daqui vai ser o aluno 2, né? Vamos fazer a troca aqui. Aí onde que tiver aluno ali, você vai e troca, né? Coloca agora aluno 2, certo? Aí você vai fazer aí agora, né, a troca de tudo isso daqui na mão, né? Olha o trabalho que dá para fazer isso, certo? Então olha só como é que fica tudo isso daqui bagunçado, né? Então eu vou colocar aqui uns valores diferentes, né? Colocar aqui, sei lá, tirou um 5 e aqui tirou um 3. Pronto, vamos fazer aqui a média. Vamos ver aqui, ó, aqui vai ser aluno 2, né? Então olha o trampo que dá para fazer, né, se a gente fizer na mão isso daqui. Vamos ver se está certo ali, né, porque aqui fica fácil de você se perder. Certo? Então trouxe aqui a média de um aluno, trouxe aqui a média de outro aluno, certo? Rapidinho a gente fez aqui de 2, né? Agora imagina numa sala, né? Eu sei que, né, para quem não me conhece, sou professor de DS, né? Eu trabalho com a sala cheia também de vez em quando, né? 40 alunos na sala. Imagine você fazer a média de 40 alunos utilizando uma estrutura dessa. Então é por isso que a gente trabalha com as funções, para facilitar a nossa vida. Se você trabalhar desse jeito, o que vai acontecer? Você vai ter aqui códigos redundantes, né? Vai ter estruturas redundantes. Para você se perder aqui é muito fácil. Aqui você está com 2 alunos, né, a tela já ficou cheia. Imagine você trabalhar com 40 alunos, que nem eu tenho lá na escola, né? Então não é viável você fazer isso. É numa situação dessa que entram, né, entram as funções, né? As funções vão ser ali
trechos, blocos de comandos, né? Vão ser ali uma estrutura que já vem pronta e você utiliza aquela função para fazer essa conta para a gente, certo? Lembra lá da função linear da matemática? Quem está aí no high school vai lembrar, né? A função linear. Então nós vamos ter aqui as funções para fazer isso daí para a gente. Se a gente fizer desse jeito, né, a gente acaba se perdendo aqui, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar. Antes da gente seguir agora para o exemplo, né, com a função, para ficar mais fácil da gente entender. Tá tranquilo por enquanto? Minha esposa faz a mediação aqui, à medida que for aparecendo aí as informações, né, a gente vai discutindo aqui, tá? Teve ali um Peterson, fala, queridão, sua opinião sobre no Code. Eu estou utilizando o Python esses dias aqui no VS Code, né? Funciona direitinho, tá? Funciona, tá? Dá pra gente fazer aqui, né, as nossas lives aqui tranquilamente, né? A gente consegue fazer aqui, né, o Python aqui no VS Code. O interessante aqui é que fica bem, né, destacado aqui os códigos aqui no fundo, né? A gente consegue trabalhar aqui com os temas, né? Fica bem tranquilo, né? Fica organizado também, facinho de entender. Para os assuntos, né, de aula que a gente está tendo aqui, funciona direitinho, tá? Não vi nenhum problema aqui, a gente consegue trabalhar com o VS Code aqui tranquilamente, tá? Tem outras IDEs, tá? Vai do gosto aí do programador, mas aqui para os nossos fins, né, fins acadêmicos, aqui funciona direitinho, tá? Tô acostumado também com o JavaScript, né, com o TypeScript, que a gente utiliza aqui nas lives também, né, o mobile também, né, a questão do React Native, então já fica aí, né, uma IDE que serve para qualquer linguagem que a gente está trabalhando aqui, tá? O assunto hoje é Python, né? Para quem está começando, né? Chegou agora na live, tá? O assunto hoje é Python, a gente está trabalhando aqui com as funções. Então nós temos aqui uma situação, né, que não é viável você trabalhar desse jeito, fazer a média dos alunos, né, de uma maneira ali, né? Vai ser aqui uma programação, né, estruturada, né? Você vai fazer aqui um monte de códigos, não tem função nenhuma acontecendo aqui. Então vamos criar a primeira função. Tá tranquilo, né? Acho que tem mais alguma coisa para comentar. Então vamos lá então. Fazendo aqui agora a situação, né? Funções básicas.py, certo? Funções básicas.py. A gente sabe que no Python, né? Ele trata aqui, né? Os tipos de dados, né, tranquilamente, né? Como se fosse ali no JavaScript, né? Você coloca ali um valor e vai saber que aquele valor é um número, é uma string, é um float e tudo mais, certo? A gente consegue fazer isso. No back-end, né, o mais indicado é você trabalhar com as tipagens, tá? Mas daqui a pouquinho a gente já fala das tipagens. Vamos colocar aqui a função, né? Definir aqui a função calcular. Vamos colocar aqui a média, tá? Para fazer aquele trabalho que a gente viu, né? Que manual ali fica inviável, né? Então calcular a média, você vai ter então a nota 1, nota 2, nota 3. Certo? Você vai passar ali então, né, as notas aqui para calcular, certo? E vai retornar isso daí. Vamos retornar aqui então nota 1. Colocando aqui nota 1. Bota lá nota 1. Mas meu microfone está na frente do teclado, tá? Por isso que eu não enxergo direito aqui. Né? E aqui o nota... Opa! Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que foi muito... E aqui o nota 3. Certo? Faz isso daí e depois divide por 3, não é isso? Tá? Aqui é a média, tá? A média que a gente fez daquele jeito estruturado, né? Agora a gente está fazendo aqui com a função. Vamos colocar aqui então, para somar, eu vou chamar isso daqui de média, tá? Vou colocar aqui média, vou chamar de média mesmo, tá? Recebe aqui, calcular média. Eu vou colocar aqui 10, 8 e 6, tá? Vamos colocar aqui então, né, a média para, né, os valores ali que a gente precisa passar, certo? Calcular a média. Você passa o mouse, né, em cima aqui da função, vai mostrar para você, né, o que você precisa passar ali. Aqui você vai ter a nota 1, vai ter a nota 2, vai ter a nota 3, tá? Aqui o tipo de dado é N porque você não colocou ali um retorno, certo? Aqui então ele vai retornar por padrão, vai retornar N, certo? Então você não colocou ali qual tipo de dado, né? Não colocou aqui o que vai retornar, então ele vai retornar ali, né? Você não colocou, né, uma setinha aí, retorna aí retorna, sei lá, int, né, ou float, alguma coisa aí, né? Você não colocou nenhum retorno ali, certo? Então eu vou deixar desse jeito só para a gente ver, né, o que pode acontecer se a gente fizer desse jeito aqui. Vamos colocar aqui um print e colocar aqui o média, tá?
Então essa daqui é funções básicas, vamos rodar aqui. Então aqui vai ser o py funções básicas.py, certo? Trouxe aqui a média. Olha que interessante, né? Trouxe aqui, funcionou, né? O Python aqui ele vai entender, né, que isso daqui é número. E se eu fizer isso daqui, né? Se eu colocar aqui uma string para somar, numa situação dessa, aqui na IDE, não vai informar nada, né? Não vai aparecer nada que está errado, né? Você só vai saber o erro na hora que você rodar isso daqui. Então na hora que você rodar isso daqui, ó, ele vai falar, ó, que a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 divide por 3, certo? Só que você não pode aqui, ó, né, fazer a concatenação, né, de inteiro com string. Tá pensando aqui que tá fazendo a concatenação. Só que não é concatenação, isso daqui é para somar. E se você vai somar, você tem que somar número com número, certo? Se você colocar string aqui dá erro. Então isso daqui, ele vai trazer, né, essa notificação que isso daqui tá errado, tá? Porque você não colocou ali, né, o tipo de retorno, certo? Então uma situação dessa daqui você... Funciona? Funciona. Mas para o back-end não é tão indicado você fazer desse jeito, tá? Sem retorno aqui, fica um negócio aí meio perigoso, tá? Então, procurem evitar esse tipo de situação, tá? Quando, né, você trabalha com uma linguagem tipada, o interessante é você trabalhar ali com toda, né, as funcionalidades ali da linguagem de programação, né? Se a gente está no JavaScript não tem opção, né? Ou você utiliza o TypeScript, ou então você utiliza o JavaScript, mas tem que prestar atenção aí, certo? Eu já tive problemas com JavaScript, que eu fiz todo o código, chegou lá na execução, né, tava retornando lá um NaN, né? E para saber depois aonde eu esqueci de fazer ali o parse, né? Parse int, parse float, né? Deu trabalho ali, certo? Então olha, né, a questão das linguagens tipadas aí facilitando a nossa vida. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse daqui então vai ser, né, eu vou fazer, dá para fazer aqui embaixo mesmo, tá? Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo. Não precisa fazer um exemplo a mais aí só para esse daqui. Dá para fazer aqui embaixo também, tá? Aqui eu então vou colocar, né, um comentário. Vou colocar aqui, ó, com tipagem, tá? Tipagem. Então você vai colocar aqui o tipo de dado que você vai trabalhar, certo? Então eu vou colocar aqui, né, a função, def da função, calcular média, vou colocar 2 aqui, né, porque a gente já tem um 1 ali em cima, tá? Então calcular média 2, certo? Então aqui o retorno vai ser um float, certo? Vamos ter um float aqui como retorno, certo? Que a média vai ter um número quebrado, né? O aluno vai tirar a nota, né, inteira ali toda vez, né? Então vamos lá, nota 1 vai ser float, aí nota 2 vai ser float, certo? E nota 3 também vai ser float. Coloca aí, float, certo? Então aqui você tem uma função, né, que já está tipando, né, colocando ali, né, os tipos de dados que você está trabalhando, né? A gente chama aqui, né, no Python de type hints, né, que a gente chama. Vamos ter aqui, né, o retorno. O retorno vai ser, né, a nota 1, deixa eu ver se tem aqui em cima, né, já tem aqui a estrutura, né, a mesma ali, então vou pegar essa daqui mesmo. Tá? Então nota 1 mais nota 2 mais nota 3 divide por 3, certo? Se a gente fizer desse jeito, né, a gente consegue trabalhar aí certinho, né, você sabe que vai ter que ter um retorno de float, né, e você evita aquele tipo de, né, situação que a gente passou ali, certo? Então aqui vai ser o calcular média, né, que eu coloquei ali. Vamos passar aqui então para o média 2. Média 2, né, que já tem um média ali em cima, né? Aqui vai ser o calcular média 2. Vamos passar aqui então os valores 7.5, colocar aqui 8.0 e colocar aqui o 6.5, certo? Então aqui na função, né, aqui ele já vai falar, ó, você tem que colocar float, né? Você não vai colocar aqui string, né? Aí já não, né, você não, aqui na função já está falando, você tem que colocar float. Se você colocar string aqui, ó, você já está vendo que está errado, né? Não pode fazer desse jeito. Então, quando você tipa, né, a sua função, você já tem ali a questão da segurança, tá? Então, colocar aqui o print, né, vai ser ali colocar o F aqui, né? A gente já falou sobre o F na semana passada. Um média, esse daqui vai ser o média 2. Dá um espacinho aqui. E aqui nós vamos colocar ali o média 2. 2.2f, tá? Só para não ficar o número comprido aí, certo? Então vamos rodar esse daqui, né, para a gente ver o resultado. Vai sair os dois valores, né, porque esse daqui é o do primeiro que a gente fez, esse daqui é do segundo, tá?
Então trouxe aqui certinho pra gente, né? A gente evita esse tipo aí de situação, né? Se você colocar aqui, ó, né? Isso daqui não pode fazer, porque você já está sabendo que a função ela vai ter que trabalhar com float, certo? Se você fizer isso daí, né, ele vai dar esse problema aqui, ó, tá? Porque não pode ser, ó, string, tá? Aqui ele está falando também, ó, notificação, ó, float, você tem que colocar float, certo? Então você evita esse tipo aí de situação, certo? Então para isso que a gente trabalha com a tipagem, né? Entendendo, né, o problema, né, para que a gente trabalha com a função, né, como a gente fez aqui o primeiro exemplo, né, esse daqui, ó, sem função. Então se você tem aqui um problema, você sabe agora por que você utiliza aqui a função. A gente utiliza a função para você fazer ali os blocos, né, que você vai utilizar em outras partes do sistema. Então você consegue utilizar a função em outro pedacinho. Para ficar mais seguro aí a questão da tipagem, né, então a gente coloca aqui o tipo de dado que vai ter como retorno, certo?